Senhor presidente, primeiro quero aqui mais uma vez trazer meu abraço, minha irrestrita solidariedade ao presidente Lula, que continua, né, senador Jorge Viana, sendo vítima de uma perseguição, uma caçada violenta por parte das forças conservadoras nesse país que tentam a todo custo condená-lo, mesmo sem provas. E quero aqui mais uma vez dizer que nós não aceitamos de forma alguma, não é só o PT, né, a maioria do povo brasileiro que não compactua e não aceita de forma alguma essa perseguição, essa caçada midiática, violenta contra o presidente Lula. Assim como quero aqui, desta tribuna, me somar aos meus companheiros e companheiras do PT que já repudiaram essa última denúncia apresentada pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot, onde denuncia Lula, Dilma e outros líderes do PT por organização criminosa. Isso é um absurdo, isso. A caçada contra o presidente Lula não tem limites, não tem limites. Até uma medida provisória editada originalmente no governo Fernando Henrique e que foi apenas reeditada agora no governo do presidente Lula, imagine, está servindo de desculpa para mais uma denúncia contra ele. Isso tudo parece assim um teatro do absurdo. Mas eu creio que a caravana, senador Jorge Viana, que Lula fez agora pelo Brasil, lá pelo Nordeste, onde eu e vários companheiros e companheiras parlamentares, dirigentes, participamos, e pude testemunhar o imenso carinho, a imensa gratidão que a população do Nordeste tem com relação ao presidente Lula, pelo reconhecimento do que significou os governos do PT em matéria de avanços, de conquistas e de benefícios que melhoraram de forma significativa a vida do povo do Nordeste e a vida do povo brasileiro. Acho que o sucesso desta caravana, repito, né, fez com que Lula crescesse cada vez mais no sentimento popular, e as pesquisas atestam isso, deixou o chamado consórcio golpista, midiático empresarial apavorado, desnorteado. Porque isso, em parte, é o que explica essas novas denúncias contra o presidente Lula, que, no fundo, vamos aqui, né, contextualizar. Na verdade, fazem parte do roteiro do golpe, ou seja, é mais uma fase, né, é mais uma investida no sentido de que, repito, o consórcio golpista, midiático, empresarial, que arrancou uma presidenta honesta, sim, que não cometeu crime nenhum de responsabilidade, o que é que eles querem? Eles querem a todo custo impedir uma eventual candidatura do presidente Lula em 2018. Eles querem a todo custo caçar a cidadania política do presidente Lula e, portanto, impedir que o presidente Lula atenda ao sentimento popular que brota no peito e no coração da maioria do povo brasileiro, que deseja, sim, vê-lo na cédula eleitoral da disputa para presidente em 2018. E nós vamos resistir, presidente Lula, ao seu lado. Nós vamos continuar ao seu lado e ao lado da maioria do povo brasileiro, para que essa injustiça não seja cometida contra o senhor, que é condená-lo sem provas e, portanto, uma condenação puramente de natureza política, na medida em que querem caçar a sua cidadania política. Outra coisa que eu quero aqui colocar, senador Jorge Viana, é que nós do PT sempre dissemos aqui com muita tranquilidade o quanto é importante o combate à corrupção e, para tanto, até os adversários reconhecem que foram nos governos do PT que mais se avançou do ponto de vista de dotar o Estado brasileiro dos instrumentos adequados
para exercer o controle social, a fiscalização, a investigação, o combate à corrupção e, consequentemente, a impunidade. O próprio Instituto da Delação Premiada foi criado quando? No governo Fernando Henrique? Aqueles tempos eram os tempos de engavetador geral da República, de deixar a sujeira tudo para debaixo do tapete. Não, o Instituto da Delação Premiada foi criado, inclusive, no governo da própria presidenta Dilma. Quer mais? O Portal da Transparência foi criado quando? Nos governos do PT. A Lei do Acesso à Informação foi criado quando? Nos governos do PT. A Controladoria Geral, Controladoria Geral da União, ganhou status de ministério nos governos de quem? Exatamente nos governos do PT. A própria autonomia da Procuradoria Geral e etc. Então, senhor presidente, eu quero aqui, por exemplo, no tocante à delação do depoimento do ex-ministro Palocci e essa nova denúncia da Procuradoria-Geral da República, eu quero aqui também ressaltar que não é à toa que ocorrem dias antes exatamente do novo depoimento que o ex-presidente Lula vai prestar ao juiz Sérgio Moro, nesta quarta-feira. E, mais uma vez, estaremos lá, ao lado do presidente Lula, junto com os nossos dirigentes e, sobretudo, junto com a militância e, sobretudo, junto com o povo que confia, né, na inocência do presidente Lula. Então, eu quero, portanto, aqui deixar claro que consideramos que o combate à corrupção, óbvio, é imprescindível. E volto a dizer, não tiveram governos que tenham feito o que os governos do PT fizeram em matéria, repito, de dotar o Estado brasileiro de instrumentos adequados para se combater a corrupção e a impunidade. Agora, é muito importante que a corrupção ela seja tratada, ela seja enfrentada e ela seja combatida, mas dentro dos marcos do Estado democrático de direito. O que é que significa? Significa dizer que nós não podemos condenar ninguém sem que se respeite o devido processo legal. Por isso, senhor presidente, que eu, mais uma vez aqui, reafirmo com toda a convicção que a verdade vai prevalecer. A verdade, em algum momento, no que diz respeito a essas denúncias contra o presidente Lula, haverá de rasgar o manto da fantasia. Até porque absolutamente nenhuma condenação sem provas será capaz de destruir a história do Partido dos Trabalhadores e a biografia daquele que foi e é o melhor presidente da história do Brasil, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Aqueles e aquelas que, presos e pressionados, mudam de lado e acusam sem provas, podem até conquistar benefícios dos seus algozes, mas jamais poderão conquistar a liberdade plena, pois no momento oportuno serão devidamente julgados pela história, serão devidamente julgados por suas próprias consciências. Por isso, senador Jorge Viana, repito, amanhã, mais uma vez, senadora Regina, estaremos lá ao lado do presidente Lula, né, pelo quanto nós confiamos na sua inocência e pelo respeito à sua história. Senador Jorge Viana, agora pediria aí só um pouquinho aqui, só para fazer um registro importante de uma audiência pública que nós realizamos hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que eu presido nessa casa. Essa audiência pública deu início a um ciclo de debates e seminários regionais para tratar de um tema fundamental, muito importante para a educação brasileira, que é exatamente o tema do Fundeb. O Fundeb, senador Jorge Viana, que foi criado através da PEC 53, promulgada em 2006 pelo então presidente Lula, depois regulamentado através do projeto de lei 11.494, que tive a honra naquela época de ser a relatora na Câmara dos Deputados. A regulamentação do Fundeb foi aprovada pelo Congresso Nacional sem nenhum voto contrário. O Fundeb, que sem dúvida nenhuma representa uma verdadeira revolução, pelo seu caráter inclusivo, pelo seu caráter
universalizante. O Fundeb, que Vossa Excelência sabe, veio para substituir o Fundef. Mas eu diria que não é uma substituição qualquer. Na verdade, o Fundeb veio, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, veio exatamente para incluir, veio para corrigir a distorção que o então Fundef, criado no governo anterior, apresentava, que era um fundo que tinha seus méritos, mas, como o próprio nome diz, era um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Estabelecia uma política de financiamento essa política de financiamento voltada apenas para o ensino fundamental. E aí? E o ensino infantil? Por exemplo, a creche e a pré-escola? E o ensino médio? Com as suas diversas modalidades, como educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena. Como ficava? Totalmente desamparado essas outras modalidades, esses outros níveis de ensino, portanto, sem serem contemplados com a política de financiamento. Por isso que, em boa hora, o ministro Fernando Haddad, um dos melhores ministros de educação que esse país já teve, hoje esteve aqui, abrilhantando e muito, né, a audiência pública que nós realizamos hoje sobre o Fundeb, senadora Lídice. E o ministro Fernando Haddad, em boa hora, dizia que a substituição do Fundef pelo Fundeb, senador Jorge Viana, não foi uma troca apenas de letra, sai o F e coloca o B. Não foi uma troca apenas de letra, foi uma mudança de conceito, porque enquanto o Fundef, repito, tinha um caráter restritivo, excludente, porque atendia somente o ensino fundamental, o Fundeb veio exatamente para garantir uma política de financiamento que ia do ensino infantil, creche, pré-escola, até o ensino médio, incluindo exatamente as diversas modalidades. Mas por que esse debate do Fundeb agora? Porque está fazendo 10 anos de implementação do Fundeb. E eu repito, foi uma das iniciativas mais exitosas e mais importantes para a gente fazer avançar o direito à educação básica das nossas crianças, jovens e adolescentes. O Fundeb está completando 10 anos. Ele tem um prazo de vigência. Essa vigência termina em 2020. Portanto, em boa hora, a senadora Lídice da Mata, que aqui está, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar o Fundeb uma política permanente. E essa senadora que vos fala, essa professora, a exemplo de quando foi deputada federal, foi relatora do Fundeb na Câmara, fui designada relatora da PEC de autoria da senadora Lídice. Então, eu concluo, senador Jorge Viana, dizendo que, portanto, a PEC da senadora Lídice vem em bom momento, porque nós queremos, com essa proposta de emenda à Constituição, colocar agora o Fundeb no corpo permanente da Constituição. Sai das disposições transitórias e vem para o corpo permanente. Com qual sentido? O sentido exatamente, primeiro, de manutenção do Fundeb, mas mais do que isso, consolidar o Fundeb enquanto uma política de Estado, que não vai ficar refém de governo A, B ou C, e nem de oscilações no campo da economia e etc. E, ao mesmo tempo, nós não queremos, né, senadora Lídice, apenas tornar o Fundeb uma política permanente. Nós queremos aprimorá-lo, nós queremos avançar. Por isso que nós vamos propor aumentar a participação financeira da União, que avançou e muito nos governos Lula, porque no governo anterior eram míseros 400 milhões que o governo federal destinava na cesta do Fundeb. Hoje, os governos Lula avançou para 12, 13 bilhões, mas é insuficiente diante do imenso desafio que os prefeitos e os governadores têm, que os gestores têm nos planos estaduais e nos municípios, de realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, como mais creche, mais ensino fundamental, mais ensino médio, mais valorização do magistério, que é cumprir a meta 17, que é o novo piso salarial do magistério. Por isso
que é importante, senadora Lides, que ao lado de tornar o Fundeb permanente, a gente consiga garantir, né, que a União entre com mais recursos, aumentar a participação financeira da União, que hoje é de no mínimo 10%. Portanto, vamos dar continuidade a esse debate. Agradeço mais uma vez o ministro Fernando Haddad pela experiência que trouxe hoje, até porque foi na gestão dele que o Fundeb foi implementado e ele veio aqui dar sua valiosa contribuição ao debate, assim como a campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara, a Heleno da CNTE, a Alessio da Undime. Conclamo a todas as entidades para a gente dar continuidade a esse debate, inclusive com o próximo ciclo que vai ser lá em Salvador, na terra da senadora Lídice da Mata. Muito obrigada.